Então vamos lá para essa nossa segunda aula de superficialidade. Eu já falei bastante coisa para vocês na primeira aula, mas a gente vai sistematizar e eu vou explicar algumas realidades mais específicas, além, obviamente, de falar para vocês como é que a gente vai superar a superficialidade. E com isso encontrar consolo nos bens imateriais, nos tornarmos mulheres mais fortes, mais determinadas, né? Aí, enfim, mais apaixonadas por aquilo que a gente faz da maneira correta. Então é o seguinte, existem 3 áreas em que a superficialidade atinge de uma maneira mais destrutiva. É a superficialidade intelectual, a superficialidade de vontade e a superficialidade dos afetos, né? Então, o que eu preciso falar para vocês? A gente vai estudar cada uma delas, como eu disse, eu falei bastante coisa na primeira aula, principalmente para vocês entenderem que os primeiros sinais dessa superficialidade, desse meu desejo de ficar em cima, de não aprofundar essa minha preguiça espiritual, essa minha assídia, de não querer as coisas mais sérias da vida, de não querer as coisas mais graves, né, de evitar o contato com a tragédia, com o sofrimento humano. O sofrimento e tragédia que eu digo o seguinte, com a minha própria história, com a minha própria realidade, esse meu desejo de ficar sempre fugindo. Eu tô agora no salão. Agora eu vou pro aniversário de fulano. Preciso ajudar a minha amiga a organizar o seu chá. Agora eu vou tomar banho de sol na praia porque eu estou no projeto Vitamina D. E as crianças em casa sem educação. E o marido precisando de auxílio. E o casamento sendo desfeito porque é um lar vazio. Não é um lar luminoso, é um lar escuro. Quando eu voltava da faculdade lá em Fortaleza, eu via os prédios todos escuros, 6 horas da noite, ninguém em casa. Lares vazios, não são lares luminosos, né? Então, a gente precisa entender bem todo esse nosso começo de desejo de fuga, porque a superficialidade, ela precisa ser parada logo nos seus primeiros sinais. Então, assim, eu sei que isso daqui pra mim é uma fuga. Então, eu sei que ler Santo Tomás de Aquino para mim não é um desejo concreto de encontrar a verdade, é uma fuga. Pode ser, já expliquei para vocês. Não estou dizendo que não é para vocês lerem Santo Tomás de Aquino, preste atenção, né? Mas pode ser que alguns dos meus estudos, ou livros de passatempo, eu gosto muito de ler livros de passatempo. Eu estou deixando de fazer a escolha por estudos mais sérios para poder ficar ali nos livros de passatempo. Então, nos primeiros momentos, nos primeiros sinais de fuga, de superficialidade, desejo de voltar para cima, eu preciso, né, puxar novamente para baixo. Viver a minha vida com intenção, com um plano de vida, organizada, né? Por mais que aquela organização não me faça bem. Às vezes, pessoal, depois eu vou ajudar vocês com essa questão da organização, lá no Close Friends, no meu grupo do WhatsApp. Às vezes, a gente organiza a nossa vida tendo em vista a vaidade, o orgulho, né? Então eu coloco lá, eu preciso estudar 10 cursos que eu comprei na internet. Você precisa dos 10 cursos? É sério que você precisa dos 10 cursos, né? Então, a gente às vezes coloca coisa demais e não consegue fazer nada porque o nosso coração está disperso, porque o nosso coração é superficial, porque ele não tem capacidade de autoconhecimento, não tem capacidade de conhecimento da verdade e aí não consegue estruturar o caminho para chegar de um local a outro. O que acontece? A gente vira aquele povo neurótico, a gente vira o idólatra. Eu não consigo, eu olho aquela pessoa tem virtude. O cara do Instagram, ele é top e tal, ele tem virtude. Aí eu começo a emular o sentimento positivo. Poxa, eu queria tanto, mas eu não consigo compreender. Eu não consigo entender a mensagem que ele me passa. O que eu faço? Eu fixo no fetiche. Ele falou pra... Não quero falar o fetiche de ninguém, porque são todas coisas boas, mas ele falou pra não usar mais calça. Aí pronto, eu fixo no fetiche, no fundamentalismo. Como se aquelas pequenas gotas, aquelas pequenas chamadas de atenção, né, como se fossem regras do grande Instagrammer, elas fossem me fazer chegar a ser como ele. Não vai chegar. Você precisa estudar o conteúdo do cara. Você precisa aprofundar até a visão que ele teve. Você precisa seguir os passos que ele seguiu. Não simplesmente consumir aquele conteúdo e tentar repetir ali num esforço estéril, num esforço sem fruto nenhum, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso, naquilo que acontece no nosso coração. Então, pessoal, é o seguinte, pra gente aprender, pra gente acabar, às vezes, pessoal, vocês vão precisar, eu falei pra vocês no Instagram, que era pra vocês pararem de seguir as blogueiras. Às vezes, vocês vão precisar selecionar a galera que vocês seguem. Selecionar quem é que é a minha galera. Quem é que vai me ajudar? Eu vou aqui. A Marília, ela tem um grupo médio de meninas. Mas esse grupo médio de meninas vai chegar aonde outros Instagramers não vão levar
os seus seguidores. Por quê? Porque essas pessoas, porque eu vou ficar com a Marília até o fim. Eu vou com a Marília até o fim, tá entendendo? Pode ser outro, não precisa ser a Marília, não. Pode ser outro, mas você precisa focar o caminho que eu vou seguir, os estudos que eu vou fazer até o fim. Porque começar, todo mundo começa. Porque consumir superficialmente, todo mundo consome. Quem é que vai às causas? Quem é que desce na compreensão? Preciso falar uma coisa muito importante pra vocês. Eu tô preparando uma aula pro grupo do Instagram, porque eu preciso muito ajudar as meninas a aprenderem a estudar, certo? Eu vi recentemente uma pessoa que disse assim: você vai ler 800 livros por ano, 3.000 livros por ano com a minha aula de leitura dinâmica. Pessoal, muito cuidado com isso. Se a pessoa está ensinando isso, só isso, tá errado. Você tem que ensinar a pessoa a ganhar ritmo de leitura, a ganhar, essa capacidade, né? essa força para poder ler, para essa virtude da estudiosidade, né? Mas, prestem atenção, eu pego um livro aqui na minha mão e eu preciso aprender a reconhecer as verdades constantes nesse livro. E eu preciso, principalmente, aplicá-las à minha vida. Não pode ser só leitura dinâmica. Não posso passar a página, juntar informação. Eu preciso contemplar aquilo ali. Porque senão não vai ficar nada na tua memória. Então, na hora que você leu lá, às vezes, eu vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes eu fico um dia inteiro em um parágrafo. Um dia inteiro. Às vezes eu tenho um dia de folga, tenho um dia pra estudar. Às vezes eu fico um dia inteiro em um parágrafo de um livro que eu li. Mas também, quando termina o livro, essa frase eu sei decorada, a verdade ali presente tocou profundamente o meu coração. E eu tirei umas 100 consequências do aprendizado daquilo ali. Eu tenho uma coisa chamada rema. Tô abrindo meu coração aqui pra vocês. Eu tenho um negócio chamado rema. Todos os dias, quando eu saio da minha oração, eu levo um rema pra minha vida. O que foi que aquilo, daquele momento da minha oração, daquele momento do meu estudo bíblico, ficou mais forte? O que é que eu vou tatuar? Eu falo tatuar porque uma vez eu ensinei uma prima minha a rezar. Falei, você vai rezar assim, papapá, não sei o que, você vai ler o evangelho do dia, presta atenção no texto. Deixa o texto falar com você. Atenção total, contemplação profunda daquilo ali. Aí ela foi, viveu aquela experiência, de repente, como diz o Louis Lavelle, o universo abriu naquela frase, ser forte e corajosa. Ser forte e corajoso, né? Ser forte e corajoso. E aí ela leu aquela passagem ali e aquilo ali tocou profundamente o coração dela. Ela precisava ser forte e corajosa para terminar um namoro. Vou expor aqui. Aí na outra semana eu liguei e falei, fulano, e aí? Rezou de novo, né? Com aquela passagem da Bíblia. Como foi? Ela disse, Dede, minhas primas me chamam de Dede. Eu fiz melhor, eu tatuei. Até hoje eu olho e digo, oh meu Deus do céu, né? Então, eu tatuei. Eu brinco assim, ó, eu não vou tatuar na minha pele, não vou tatuar não. Mas eu vou tatuar no meu coração aquilo ali, vai ficar para sempre no meu coração. Esse entendimento, às vezes, ele vale mais do que 100 livros que você leu desatenta, sem prestar, sem contemplar aquela verdade, entendeu? Então vamos lá. A superficialidade de inteligência, como eu disse para vocês, não é a pessoa que nunca leu nada, né? É um conhecimento sem substância, é uma opinião superficial, é uma preguiça de aprofundar, são juízos infundados. São pessoas que levam a vida pelo senso comum. Gente, não faz isso na vida de vocês. Às vezes eu tô com um problema dentro da minha casa. Meu marido tá, sei lá, meu marido tá com dificuldade de trabalhar. Meu marido tá fleumático, né? O pessoal fala, ai, meu marido é muito fleumático, meu marido não sai pra trabalhar, não vai buscar muito dinheiro, papapá. Vou dar isso aqui como exemplo. É exemplo. Não pega totalmente pro caso concreto, não. Isso aqui é um exemplo. Você tem que ter um insight a partir disso que eu tô falando pra você. O certo seria eu analisar a minha situação, fazer uma meia-culpa. Cara, será que eu tô colocando uma pressão e uma crítica em cima desse cara a ponto dele paralisar? Depois eu vou ouvir pessoas mais, eu vou fazer uma análise do que tá acontecendo. Segundo, eu vou fazer uma análise mais profunda de quem ele é. Cara, o que é que tá acontecendo com o meu marido? O que é que tá acontecendo com o meu marido? Ah, é porque ele tá sendo humilhado no trabalho? É porque ele tá sofrendo bullying no trabalho? É porque a relação lá é uma droga? Será que esse trabalho é ruim pra ele? Por isso que ele tá sem gás? Ou ele tá chateado e ele não consegue resolver os problemas das contas da minha casa? E por isso ele tá com um coração muito pequeno, ele não consegue se determinar, ele tá com medo, né? Então eu preciso primeiro pensar. Pensei a minha postura, tentei analisar mais profundamente. O Rubinho tem uma história fantástica na vida, que ele tinha uma relação com uma pessoa muito próxima, que começou a dar muito problema. Injustiça mesmo, a pessoa começou a ser injusta com ele. E aí uma outra pessoa mais velha da família chamou ele pra caminhar na praia.
E aí contou toda a questão que envolvia essa outra pessoa, toda a realidade, né, que estava ali inserida no coração dessa outra pessoa. Então, Rubinho passou a conhecer o coração da pessoa que era injusta com ele, né? E aí ele conseguiu tanto ajudar essa pessoa, como suportar muitas vezes essas feridas que são fruto de uma ferida, a ferida que ele causava no Rubinho, que era fruto de uma ferida maior, né? Então essa relação, ela se tornou uma relação mais feliz. Então olha quantas concepções eu precisei ter para resolver um problema de relação, né? Então a gente acha que resolver problema é a pessoa tá me enfiando a faca, eu vou enfiar a faca nela de novo. Então meu marido tá ali sem trabalhar, eu vou começar a explodir, vou me chatear, vou chorar, vou reclamar, né? Não, calma. Analisei a mim, analisei o meu marido, busquei o conselho fora, busquei o que a igreja diz, né? Você sabe pesquisar em livro? Você sabe pesquisar para você encontrar o que você quer? Você sabe usar um compêndio? Sabe usar um índice remissivo? Você sabe onde é que estão, como é que funciona uma biblioteca? Eu vou explicar para vocês em breve. Mas olha como as nossas opiniões são infundadas. A gente não pesquisa nada, nada. A gente não estuda nada. A gente não chama um mentor para ajudar. A gente não vai a um homem sábio, minha gente. Durante milênios na história do mundo, as pessoas levavam seus problemas, né, para que os sábios aconselhassem, né, as relações, não tão de forma tão íntima como hoje nós fazemos, mas as pessoas levavam as realidades. O homem sábio é um cara que ele diz uma coisa, você segue o que ele diz e a coisa dá certo, porque ele tem uma visão maior do mundo, das coisas, da vida, né? Então, aí a gente tem esse monte de coisa para resolver um problema. A gente não resolve, a gente não vai atrás. A gente quer o quê? Senso comum. Quem é que eu vou escutar? A Giovanna Wilbank lá, da internet. A Fê Paz Leme. Ah, é porque ela diz que quando o marido é assim fraco, eu tenho que procurar o meu caminho porque nós não estamos na mesma frequência, na mesma sintonia. Aí eu abro o meu Instagram, que é esse mundo de coisas que a gente passa o dia consumindo, e tem um cara lá falando, se a minha mulher não malha comigo, deixa ela. Deixa ela, porque ela não tá na mesma frequência que eu. Gente, senso comum, opinião estúpida, né? Conhecimento sem substância, opinião superficial, juízo infundado, isso é superficialidade intelectual. Vocês me perdoem se eu perco um pouco a cabeça, né? Vamos com calma. Então, o que acontece? A superficialidade intelectual é uma renúncia à minha capacidade, a capacidade que Deus me deu de pensar a minha vida. A capacidade por preguiça ou sensualidade, porque eu tenho preguiça, ai meu Deus, eu não quero descer, ou porque eu tô sempre aqui, ó, alienada, Instagram, festa, beleza, aquilo que é brilhante, aquilo que me chama de mais atenção, e eu não consigo raciocinar a minha vida, eu não sou uma mulher sábia, eu não sou uma mulher virtuosa, eu tenho uma superficialidade intelectual. E aí, quando esse cara tá com esse problema, eu venho pra cima dele, trazendo mais problemas, mais confusão, mais bagunça. Eu falei pra vocês no áudio do WhatsApp que dificilmente um casamento vai funcionar, vai dar certo, se eu não tenho duas pessoas que têm a capacidade de se enfrentar. Se eu não tenho duas pessoas que têm a segurança dentro de um relacionamento, a tranquilidade de uma se abrir à outra, sem receio de que aquele casamento ele vai ruir, sem confusão, sem a gente falar uma coisa e o outro se afetar, se magoar profundamente. Se eu tivesse um marido frágil, eu não tenho um marido frágil, graças a Deus, eu falo isso pra vocês com tranquilidade, sem medo nenhum de parecer a mulher mais sortuda do mundo, porque eu sou. Eu não tenho um marido frágil, Mas se o meu marido um dia se fragilizar, aí eu vou ter que mudar a minha postura em relação a ele, né? Todas essas realidades, elas partem da premissa de que eu não posso renunciar à minha capacidade de raciocínio. Eu não posso ter uma intelectualidade superficial. E como eu disse pra vocês, não ter uma intelectualidade superficial não é consumir todos os cursos da internet, não é ler todos os livros na internet, mas ter uma profundidade de compreensão. É diferente, né? O que acontece? A minha intelectualidade está voltada para fofoca. Vocês lembram da história do palácio mental do Sherlock Holmes? Né? Ele diz assim, eu tenho meu palácio mental, calma, eu preciso pensar aqui. Aí ele fazia o palácio mental dele. Vocês lembram dessa série, né? Tem na série também, super legal. E aí o que acontece? No meu palácio ele fala assim, ó, ele falava assim, eu não sei se a lua gira em torno do sol, o sol gira em torno da lua. Uma coisa básica, assim. Ele falava uma coisa básica que ele não sabia. Aí o Watson dizia pra ele, como você não sabe disso? Aí ele falava, é porque eu não posso ocupar meu espaço mental com tanta bobagem. Não é isso, não tô falando que é isso não. Mas preste atenção, dá pra gente fazer uma analogia. Se você tá o tempo inteiro focado na fofoca, na curiosidade, no sensacionalismo, né? Então você tá aqui, Garabandal chegou, agora vai vir
a profecia de outubro. Nós seremos todos aniquilados pela força de uma grande onda. Gente, isso é superficialidade intelectual, me perdoe. Aprender sobre as revelações da Virgem Maria não é. Mas você está o tempo inteiro consumindo sensacionalismo. Pessoal, cuidado, que o Instagram ele sobrevive de sensacionalismo. Se você é alvo fácil para o sensacionalismo, você vai ficar ali, ó, consumindo. Daqui a pouco você é um especialista numa aparição ainda não aprovada pela igreja. E a única coisa que isso gerou no teu coração foi transtorno. Cuidado, cuidado. Não estou falando mal de Garabandal, não. Estou dando um exemplo de uma revelação nova. A forma como a gente se relaciona com as revelações novas é prudência e espera. Prudência e espera. Quem é que tem que estudar as novas revelações? Né? As pessoas que estão ali tentando ver pra gente, né, a certeza daquilo ali, a legitimidade, a catolicidade daquilo que está sendo falado. Né? Cuidado, cuidado. O que acontece? Quando eu estou focado na calúnia, a calúnia é quando a gente fala uma coisa falsa sobre as pessoas, ou na difamação, quando eu estou expondo uma coisa que é verdadeira. Às vezes a gente descobre que fulano está traindo ciclano, a menininha está traindo, a Maria está traindo o João. Aí eu começo, ai, tô tão preocupada, a Maria está traindo. Aí o outro vai pro outro, é aquela confusão de vida. E eu passei o meu dia inteiro no WhatsApp procurando mais informações sobre o adultério do fulano da ciclana. Não ajudei. Vocês sabiam que tem no Tratado de Moral uma orientação para que a gente não exponha, para que a gente não conte nem para o cônjuge se a gente descobre uma traição. Olha a gravidade do nosso pecado, né? Então, o que acontece? A gente está ali, né, interessado em outras coisas. A gente acaba perdendo o tempo da nossa dedicação a coisas mais sérias, as coisas que a gente precisa. Como é que eu descubro isso? Se eu não conseguir descobrir sozinha, eu vou por meio da direção espiritual. Outra coisa, os meus estudos, eles precisam ter constância. Porque se eu tô começando a estudar aqui, ó, tô estudando com a Marília. Marília lançou áudio. Ai, mas hoje a Marília não tá tão brilhante. Eu vou pra outra pessoa, que é mais legal. Ah, o fulano tá falando lá do time post da Barbie. Vamos lá ver, que agora a gente quer ver a Barbie. Poxa vida, mas e o caminho de que eu tô fazendo aqui com você? Entendeu? Não me abandone não, que eu sou ciumenta. Então a gente acaba sendo também, quando a gente vive nessa superficialidade intelectual, ultra especializados em nada. Então, por exemplo, aquela pessoa que sabe tudo de fotossíntese e nunca enxergou um bosque. É aquela galera da internet que é especialista em submarino que naufragou. 3 horas de podcast do submarino que naufragou. Pessoas totalmente aficionadas em restos do Titanic, né? O que é isso, pessoal? Conhecimento, muitas vezes, superficial. Conhecimento ultra especializado. A não ser que você seja o cara que constrói o submarino, né? Mas, se você não for, muito provavelmente aquele conhecimento não é pra você. Ah, Marília, você tá querendo criar um index? Não tô querendo criar um index. Tô querendo te ajudar que os estudos e o esforço que você faz todos os dias não sejam sem frutos. Que você não só estude pela sua curiosidade. Vou contar um negócio pra vocês da minha vida aqui, já que a gente já é amiga. Quando eu era bem jovem, eu entrei na igreja e uma moça rezou por mim, sabe? Ela rezou por mim e ela disse assim, Marília, chegou me emociono, tá na hora de você deixar a curiosidade, né, e passar para os estudos de verdade. Aí ela dizia assim, Nosso Senhor me dá uma imagem como se você fechasse um livro assim bem velho, fizesse assim, pá! E na hora que você fecha o livro velho, sai assim até a poeira. E você diz assim, agora eu vou estudar o que é de verdade, né? E aí naquela hora eu falei, profetada, até parece que eu vou largar meus estudos, Mas aí naquela semana eu comecei a pensar, não adianta eu saber um pouco de tudo. Eu saber que as pessoas sabem que eu sei, não adianta. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso estudar dentro do propósito de Deus para minha vida, certo? O que acontece, pessoal? A superficialidade faz com que eu não tenha memória. Meu palácio mental lá tá confuso, tá bagunçado. Eu tenho uma dificuldade, principalmente, de conservar. Eu tenho 2 dificuldades. Eu tenho dificuldade de extrair lições e de conservar lições. As minhas amigas, elas dizem assim, nós duas, a gente lê o mesmo conto. Eu leio o Pássaro Azul e a minha amiga lê o Pássaro Azul. Aí eu consigo tirar, eu leio o Pássaro Azul em uma semana. Se uma semana ali li o Pássaro Azul, li de novo, papapá, não sei o quê. Aí a minha amiga leu rapidinho ali, passou, aí a gente vai conversar, ela disse, amiga, eu não entendi isso que você entendeu. Falei, mas é óbvio, você passou o olho no livro, então você tem que permitir, tirar, extrair, pensar. Você está lendo ali o conto do sapateiro do Tolstói, uma hora, aquilo vai te salvar. Eu li o conto de Quanta Terra, engraçado que a providência de Deus também ajuda nessa nossa formação. Eu li aquele conto de Quanta Terra precisa um homem.
E aí eu li aquilo ali, aquilo me marcou profundamente, causou uma impressão em mim. Eu guardei aquilo no meu coração, aquele conto do Tolstói. Quando eu vim passar férias aqui no Juazeiro, teve uma briga por terra, uma confusão. Na hora que eu tava olhando aquilo ali e meu coração se irando, eu falando, meu Deus, que bagunça isso aqui. Quem tem terra no interior sabe que tem briga, né? Aí eu, que bagunça isso aqui. Na hora me veio, de quanta terra precisa um homem, né? De 7 palmos, 2 metros ali, para cavar a sua própria cova. Na hora eu vi, né? A avareza. Então a gente tira lições. O Hobbit, o que o Hobbit me trouxe na minha cabeça, né? A perspectiva do Ouro de Turim. Eu vivia numa faculdade em que todo mundo ia ser brilhante. Eu fazia parte de um secto na minha faculdade, se você é minha amiga. Se você é minha amiga do Conselho Nacional de Justiça, não. Aquele grupo ali era top. Mas eu fiz parte de um outro grupo, né? Um grupo de elite da faculdade, em que a briga ali era para saber quem era mais brilhante. Era para ver quem ia mais longe. Eu me lembro que na época eu li o Hobbit e eu tive essa perspectiva, o Ouro de Turim que enlouquece, né? O que acontece? Eu preciso, né, com a minha capacidade de percepção, descobrir no mutável o imutável. Como é que eu vou fazer isso com a superficialidade intelectual? Não consigo, é impossível. Como é que eu vou fazer isso numa vida que parece uma vida da corte francesa? Essa bagunça, esse rococó, essa frescura toda, essa frescurada. Eu liguei para uma amiga policial, homeschooler, isso não existe no mundo, a bicha é policial, homeschooler. Forte pra caramba. Eu falei, amiga, vamos comprar aqui um curso X lá pra ela. Ela falou assim, Marília, pelo amor de Deus, pela curiosidade, eu caí na real. A vida é séria, a vida é grave, a vida não é um reality show. Tô aqui no Instagram querendo mostrar a minha vida pra vocês. A vida não é um reality show pra estar tudo perfeitinho. O que acontece, acontece dentro dos corações. A gente precisa ter ordem, a gente precisa ter controle das coisas, a gente precisa ter intenção naquilo que a gente faz, né? Mas a frescurada, isso aí precisa ser esquecido, isso é superficialidade, né? O que acontece? Eu preciso descobrir no imutável as coisas, nas coisas imutáveis, né? Eu preciso ter memória de fatos refletidos, conservar as lições do meu coração. Durante a minha leitura eu conservo as lições do meu coração na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu não tô assim, ó. Eu tô olhando em volta, porque eu tô olhando em volta e Deus está me formando, né? Eu tô olhando em volta e eu tô vendo uma mãe amamentando um filho e a minha vida tá mudando, e a minha concepção tá mudando. Eu tô dentro de uma igreja, eu tô vendo as imagens ao meu redor e aquelas imagens falam ao meu coração. Deus também que se comunica comigo por meio da realidade, por meio da história, né? Então, vamos dar uma pausa que essa aula tá gigante. Já já a gente continua. Vamos continuar essa aula de superficialidade ainda na parte 3.